Meus queridos e amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pelo privilégio que temos de estarmos nesta noite aqui, em Casa Caiada, desfrutando da confiança, primeiramente de Deus e segundo nosso pastor Renato, esse homem de Deus que tem nos dado esta confiança. E a você que está em casa, eu quero mandar a paz, um abraço a cada um de vocês. Continue o Senhor assim vos abençoando em nome de Jesus. Nós queremos fazer uma oração para darmos início a esse trabalho em nome de Jesus. Pai querido, justo e santo, maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pelo privilégio que temos de estar nesta noite na tua presença, a fim de trazer assim, Senhor, uma palavra para a tua igreja. Ó Senhor, portanto te peço, Senhor, nos auxilie nesta noite. Seja conosco, continue abençoando. Ó Senhor, a minha pessoa que vou estar aqui trazendo essa palavra, como também os teus servos que estão aqui na área técnica, Pai, na retaguarda. Ó Senhor, os encha, trabalhe na vida deles. Continue, Senhor, dando esse amor, esse carinho para que eles possam sentir na tua obra que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Também eu quero orar nesse momento por cada um dos seus servos, Pai, que estão em casa, aquele que está com dificuldade, o que está enfermo, que está passando por problemas, Pai, que a tua mão esteja estendida, que a tua mão possa, Pai, nesta noite trabalhar nos corações que estão aflitos, aqueles que estão perturbados, Pai, que não estão entendendo o que está acontecendo, mas tu és o Deus que conforta e que consola, e que tudo seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Nosso querido irmão Watson, ele vai assim louvar o nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua harpa no hino de número 16. Vamos todos juntos louvar com aquela alegria de sempre que nós juntos o fazemos. Hino de número 16. Abra sua harpa. Aproveite esse momento de adoração a Deus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que Ele possa apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei nos anos vão labor, que me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar.
quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Graças a Deus, meus queridos irmãos, pelo louvor que aqui foi entoado. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2, dos versículos 1 em diante. 2, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta é a de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oremos mais uma vez. Pai querido, santo, justo, maravilhoso Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma noite que nos deste na tua presença, Pai, para estarmos aqui falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Te peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, nesta noite nos auxilie trazer esta palavra, que os corações possam ser, Pai querido, impactados, que os corações possam ser reanimados esta noite, que a tua igreja, Senhor, tenha esperança pela tua palavra. Ó Senhor, te peço certo de que tu és o Deus fiel, aquele que nos auxilia, e que tudo nesta noite seja para o teu engrandecimento, para o engrandecimento da tua obra, Pai. É em nome do teu Filho Jesus que eu te peço, é em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos trazer já de imediato uma breve introdução acerca do livro de Apocalipse, quando na verdade fizemos a leitura no capítulo 2 do mesmo. Nós sabemos, queridos, que a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Está ligado a manifestar, a tornar manifesto, a descortinar aquilo que estava guardado em segredo, podemos dizer assim. E nós sabemos, querido, que essa palavra, esse termo, tem sido muito usado
no sentido pejorativo, quando alguma coisa acontece de mal, ou seja, a natureza, uma enchente, uma coisa, alguém diz, olha, foi uma coisa meio que apocalíptica. Mas nós sabemos que esse termo nada tem a ver com a palavra apocalipse. Meus queridos e amados irmãos, outros chegam a dizer que este livro é um livro cheio de enigmas, de coisas que as pessoas não entendem. Muitos deixam até de ler por não entenderem aquilo que nele está escrito. Um determinado autor de comentário, o Warren, ele diz que João, na verdade, teve o compromisso de escrever este livro, trazendo enigmas para que, na verdade, a igreja não fosse perseguida na época. Pode ter sido isso, mas também o Senhor nosso Deus, aquele que inspirou a palavra de Deus, ele também orientou neste sentido. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20, que nós vamos entender isso aí. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20 diz assim: o Senhor começa agora a dizer: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, o Senhor Jesus se apresentando a mensagem para João, ele já dá o tom daquilo que ele queria que fosse escrito. Ou seja, se o Senhor tivesse falado, na verdade, e envia as cartas a pastores, automaticamente as pessoas iriam conhecer, não é? Porque pastores naquela época já era conhecido por aqueles que dirigiam rebanhos, louvado seja Deus. Mas ele chama de anjo da igreja. Quando ele chama de anjo, louvado seja Deus, ele tira a ideia de que aquilo está se revelando diretamente para pastores de igreja. Então, o próprio Senhor Jesus é quem dá um tom. E a gente vem perceber aqui que estrelas e pastores têm o mesmo significado. Quando ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, os cartiçais são as igrejas, representadas aqui de acordo com a linguagem de Jesus, a qual ele transmite para João. As estrelas, as 7 estrelas, louvado seja Deus. E os 7 anjos está ligado exatamente também aos pastores. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Esse livro, irmãos, ele foi escrito no ano de 95, né, após Cristo, tendo sido o último livro escrito que, na verdade, veio a fechar o canônico dos livros que foram escritos. Louvado seja Deus. O autor do livro é João, que o mesmo escreveu 3 cartas. Escreveu o livro de Apocalipse, como também o Evangelho, que tem o seu nome. O nome de João significa, no hebraico, favor de Deus, ou graça, né? Que quer dizer favor de Deus. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. Era aquele homem que tocava a igreja, que tocava o rebanho com muito carinho. E nós encontramos lá, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele era mais chegado. Diz a palavra de Deus que Jesus sempre queria fazer alguma coisa, levava Simão Pedro e João consigo. Ou seja, existia uma intimidade muito grande. E nós sabemos que aquele que tem intimidade com Jesus, aquele que conhece Jesus, aquele que lê a sua palavra, aquele que vive com ele, também toma as características do mestre. E João trazia na sua essência este amor, o amor de Jesus, o amor divino. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus,
para todos sempre. Meus queridos irmãos, João recebeu esta revelação estando na ilha de Patmos, uma ilha que transformou-se numa prisão ali no mar Egeu. Mas, irmãos, e por que João estava ali? Seria João algum transgressor da lei? Seria João alguém contra o governo romano? De forma alguma. Ele estava ali por causa do amor de Deus, por causa do amor do Evangelho, por causa daquilo que empreendia na seara do Senhor. E nós sabemos que o mundo está sempre contra a igreja. Os que fazem a obra do Senhor geralmente são perseguidos, são pessoas tidas, na verdade, como pessoas controversas, como pessoas que vão de encontro à lei. E naquele tempo estava sendo desencadeada uma grande perseguição à igreja. Por isso João estava ali preso. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, João morreu farto de dias. João morreu já muito velho. Ou seja, se nós formos entender, ou seja, partir da premissa que Jesus, quando andou com João, tinha 33 anos. E se Jesus morreu com 33, e João escreveu preso em Patmos, na ilha de Patmos, e escreveu no ano de 95 depois de Cristo, aí você, quando soma 95 mais 33, vai nos dar a ideia de acima de 125 anos foi o tempo que João faleceu ou mais. Estou fazendo aqui uma conjectura baseada exatamente nos 33 de Cristo, com os 95 anos, ou seja, se ele tinha a mesma idade de Jesus e escreveu o livro em 95 depois, automaticamente ele morreu nessa faixa etária de 125 anos para cima. Então foi um homem que desfrutou de vida, porque aquele que Jesus, em sua palavra, disse assim, olha, que ele tinha vida para dar e vida em abundância. Ou seja, Jesus ele é aquele que recompensa aquele que serve a ele com alegria, com satisfação. Louvado seja Deus. E João era homem dedicado e conhecido como o apóstolo do amor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse, trazendo assim ainda essa introdução, no capítulo número 12, o versículo 4, é bem interessante a gente observar isso. De Daniel, nós vamos encontrar algo bem interessante. O capítulo 12 e o versículo 4. Daniel, quando escreve o seu livro, ou seja, esta profecia, ele estava falando... O livro de Daniel é tido como a revelação ou o Apocalipse do Antigo Testamento. E quando o Senhor entrega as palavras a ele, já no finalzinho, ele diz assim, o Senhor diz assim para Daniel, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Mas, quando nós vamos para Apocalipse, o Senhor diz exatamente o contrário no que concerne, louvado seja Deus, a esta questão de fechar ou não. Ou seja, Apocalipse capítulo 22, ele diz o seguinte para João, de uma forma totalmente diferente. Capítulo 22 e o versículo 10, a parte A, ele diz assim, capítulo 22 e o versículo 10, o Senhor diz assim, glória a Deus. E disse-me, não cele estas palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Amém? Então, queridos, nós sabemos que após nascimento, morte e ressurreição de Cristo, a partir daí, na verdade, começa os finais do tempo, com a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja. Aí vem esse tempo do fim. E é exatamente esse tempo que a igreja tem, 2020 anos, marchando na terra nesses últimos dias. Louvado seja Deus. Então, queridos, para se poder
ter um entendimento melhor do livro de Apocalipse, é necessário ter conhecimento do capítulo 1, versículo 19, que diz assim, escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Logo do capítulo 1 ao capítulo 2, as coisas que foram. Do capítulo 3 ao capítulo 4, as coisas que são. E do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que hão de acontecer. Logo, querido, nós sabemos que quem lê baseado nesse tripé tem um entendimento. Ou seja, quando João fala isso, quando o Senhor diz assim, olha, escreve as coisas que são, está ligado dele para trás, nos seus dias. Quando diz assim, as coisas que foram, está ligado a isso. Quando diz as coisas que são, está ligado exatamente às questões da igreja, as questões do presídio ali onde ele estava, ou seja, o sistema naquele momento que ele estava vivendo. E isso não está relacionado ao passado. E do capítulo 3 ao 4, do 4 ao 22, está ligado às coisas que hão de acontecer. Então, de posse desse tripé, você consegue ter um entendimento melhor do livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, o tema deste livro, o livro de Apocalipse, está ligado exatamente à vitória de Cristo, como também à vitória da igreja. Ele aparece a João no capítulo 1, ressurreto, glorioso, seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, seu cabelo branco como a pura lã. Ele se manifesta, se manifesta agora não da maneira em que ele foi, na verdade, ressurreto, mas quando ele ascendeu aos céus e reaparece a João, já aparece no livro de Apocalipse, totalmente vitorioso, vencendo, na verdade, todas as coisas, triunfante. E é necessário que nós, que andamos com Jesus, que vivemos em Jesus, nós precisamos também ter esta vida triunfante, não no sentido material, como tem se falado tanto, mas no sentido espiritual, no sentido de estar servindo com alegria, fazendo a vontade dele, vivendo para ele. Louvado, engrandecido seja o santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, como diz a Bíblia, ela é viva e é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque vai até a divisão da alma e do espírito e apta para discernir a intenção do coração do homem. Louvado seja Deus. A palavra, na verdade, quando ela está sendo expressada, está sendo falada, ela vai trabalhando no coração, na alma, no espírito, vai convencendo, vai transformando, vai mudando, e todo aquele que atenta para esta mensagem, que atenta para esta palavra, ele consegue, na verdade, triunfar, e triunfar com vida, porque Jesus é vida. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Nós fizemos, queridos amados irmãos, uma leitura no livro de Apocalipse, como já estou falando aqui, no capítulo 2, que tem como, na verdade, o objetivo principal a carta às 7 igrejas, e essa é a carta à igreja de Éfeso. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus aparece a João, e no capítulo 2 ele diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, irmãos, aquela igreja era uma igreja grande. Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade que tinha um porto, um grande porto. E nós sabemos que uma cidade, quando tem um porto, ela é uma cidade cosmopolita, onde pessoas de vários lugares vêm e ali vivem, ali transitam. E era uma cidade grande, uma cidade em que, na verdade, a principal ocupação das pessoas religiosa era adorar a deusa chamada Diana, ou Ártemis. Eles tinham, na verdade, esse momento de adoração, isso diariamente, para com aquela entidade. Nesta cidade, o apóstolo Paulo, na verdade, na sua segunda e terceira
viagem missionária, ele empreendeu ali um grande trabalho evangelístico. E como diz as Escrituras, Jesus diz que aquele que crê em mim fará sinais maiores do que o que eu faço. E isso se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele entra naquela cidade e começa ali a trabalhar, e começa ali a evangelizar. O que aconteceu ali? O Senhor Jesus começou a operar, e ali houve batismo com o Espírito Santo. Os aventais e a capa, muitas vezes o lenço, os aventais de Paulo, era levado aos enfermos, e ali os enfermos eram curados, as enfermidades eram expelidas, e começou agora o Evangelho ser com muita força. O Espírito Santo começou a usar Paulo como um trator naquele lugar, começou a usar com muito poder, com muita intrepidez, e as pessoas começaram agora a se converter, começaram agora a se chegar para Jesus. E nós sabemos, irmãos, que quando uma pessoa tem a sua vida transformada e aceita a Jesus, ela começa agora a duplicar aquilo que com ela aconteceu, porque ela se sente feliz, ela se sente satisfeita, ela se sente alegre. E nós sabemos que é um coração que há o Espírito de Deus, há um coração cheio de alegria, e quando um coração está cheio de alegria, ele transmite alegria para outrem, e quando ele transmite esta alegria, ele consegue mudar as vidas, e mudança de vida é conversão, é salvação, é poder de Deus. E ali, irmãos, o negócio ali foi tão abençoado, que existia ali alguns homens que fabricavam souvenirs da deusa Diana ou de Ártemis e vendiam para os visitantes, para as pessoas que passavam fazendo turismo naquele lugar. E nós sabemos que eles começaram a se converter. A Bíblia diz que eles começaram a se converter, e ali começou agora a ter problema entre aqueles homens que fabricavam as pequenas imagens daquela deusa, e na verdade o comércio ali começou a quebrar, porque nós sabemos que onde o Senhor chega, onde o Espírito Santo chega, ele quebra o mal, ele desfaz o mal, ele trabalha de forma poderosa, ele na verdade ele consegue transformar as vidas, e as pessoas começaram agora a perseguir Paulo por conta disso, mas o Evangelho começa agora a prosperar, e na verdade tudo foi feito ali conforme a promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E aquela igreja, irmãos, era uma igreja grande, era uma igreja que tinha muitos membros, era uma igreja que tinha crescido. E o Senhor agora manda um recado para ela. No capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 escartiçais de ouro. Aí o Senhor diz assim: eu conheço, eu sei as tuas obras. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Deus ele conhece a obra de todos nós. Deus ele conhece o trabalho de todos nós. Ele conhece a maneira e a forma com que nós empreendemos na sua seara, no seu trabalho, no seu ministério. Muitas vezes, irmãos, nós trabalhamos para Jesus e achamos que estamos, na verdade, passando despercebido. Muitas vezes pensamos que Deus ele não tem, na verdade, visto o nosso trabalho. Pensamos que Ele não tem acompanhado o nosso trabalho, ou que Ele não acompanha. Mas nós sabemos que Deus ele é aquele que, com todas as coisas, estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele conhece aquilo que é feito de qualquer maneira, mas conhece aquilo que é feito com amor, com carinho. E Ele diz aqui para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, ou seja, a tua dedicação, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolo e o não são. E tu os achaste mentirosos. Ou seja, aquela igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que tinha cuidado com a doutrina. Ela estava sempre de olho com quem vinha pregar, com quem vinha falar.
Ela estava sempre de olho com aqueles que estavam querendo, na verdade, enganar a igreja. E a igreja é uma igreja sábia, uma igreja que tinha entendimento. Louvado seja Deus. O versículo 3 diz assim: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí ele vem dizer assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. E nós sabemos, queridos, que não adianta começar bem. É necessário começar bem e continuar bem. É necessário, na verdade, começar e ter um ritmo. E nós sabemos que as pessoas, elas têm essa dificuldade de começar bem e ir bem até o final. E nós sabemos, querido, que Jesus veio cobrar desta igreja agora esta questão do ter deixado o primeiro amor. Na verdade, querido, o primeiro amor não está relacionado àquilo que se faz para Deus quando se está começando na fé. Pessoas que muitas vezes não aceitam Jesus e começam a trabalhar para Ele, parece um furacão. Está ali, está aqui, faz tantas coisas. E muitas vezes esse trabalho é tão somente um esforço físico. Mas é importante, o que Jesus quer de nós é que a gente trabalhe, mas o nosso coração esteja ligado a Ele, amando, vivendo Ele, sentindo o cheiro dEle, vivendo o amor dEle, tendo, na verdade, o amor dEle entranhado na minha e na tua vida. Porque muitas vezes o excesso de trabalho é só canseira e enfado. E nós sabemos que o reino espiritual requer trabalho, é certo, mas ele tem que estar atrelado ao amor. E o que é o amor, meus amados? O amor é aquilo que se manifesta em nós através do Espírito Santo de Deus. O amor é exatamente aquilo que nós expressamos quando nós entendemos alguém. Quando nós não pagamos o mal com o mal, e sim o bem com o bem. O amor é quando eu entendo aquele que, na verdade, não consegue me compreender. Isso é o amor. E esta igreja aqui, ela, na verdade, tinha se esquecido destas coisas. Era uma igreja que muito havia empreendido, louvado seja Deus, mas ela perdeu o primeiro amor, ou seja, perdeu as características de Cristo. E é necessário, para que a igreja seja de Cristo e seja levada com Cristo, é necessário que ela prossiga no amor. É necessário que ela prossiga na vida espiritual amorosa, cheia de amor, porque é assim que o Senhor, na verdade, Ele quer nos ter ao seu lado. Meus queridos irmãos, uma coisa bem interessante que o Senhor cobra também está acima dessa questão. Quando ele abre o capítulo 2, e ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem a sua destra, ou seja, na sua mão, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Ele diz o seguinte: se as estrelas são os pastores, são aqueles que cuidam da igreja, se as igrejas, esse termo aqui, se o pastor é chamado aqui de estrela, esse termo aqui é usado para ocultar a palavra pastor. Automaticamente o Senhor está dizendo aqui: olha, o pastor não é teu, o pastor não é vosso, o pastor ele tira quando ele quer, o pastor é um presente de Deus, e o Senhor, na verdade, move o coração dele, e tudo que ele faz, muitas vezes não é porque ele quer fazer, é porque Cristo impulsiona. Na verdade, Cristo é quem dá o impulso, e ele age conforme a vontade de Deus. E observe que diz também que ele anda no meio dos 7 castiçais. E os castiçais são exatamente a igreja do Senhor. Ele é quem manda, ele é quem domina, ele é quem fala, ele é quem traz, na verdade, o conselho para a igreja, ele é quem ajuda o pastor a dirigir. E muitas vezes nós vemos alguns crentes que fazem com que pastores sofram, com que pastores passem por dificuldade, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus que tu te volte para este primeiro amor, para que tu ajude o teu pastor, para que tu traga, na verdade,
ele com carinho, trate com carinho, para que na vida dele, na verdade e na tua, o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, versículo 5, o Senhor diz assim em sua palavra: lembra-te, pois, de onde caíste. Por que o Senhor diz assim, lembra-te de onde caíste? Porque geralmente, amados, tem um começo da queda. A queda, ela não vem do dia para a noite. Ela começa aos poucos. O crente começa agora não mais a andar, mas ele começa a sentar. Depois que ele senta, ele deita. Depois que ele deita, ele dorme. Depois que ele dorme, ele morre. E o crente precisa entender que houve um local da queda, houve todo um começo. E aqui o Senhor está cobrando, ele dizendo assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Aí ele diz assim, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Meus queridos irmãos, o que é um castiçal? Castiçal é exatamente um objeto que tem uma coluna no meio e sai ali algumas hastes. É também chamado de candelabro e a sua função é dar a luz, é iluminar. Imaginem o sujeito quando ele perde a luz. Como fica a sua situação? Imagine agora uma igreja que o Senhor, na verdade, está dizendo, olha, se tu não lembrares de onde caíste, se tu não retornares ao primeiro amor, eu retiro o teu castiçal, eu retiro a tua luz. E como não fica uma igreja nessa condição? Que eu e você, que nós, meus queridos irmãos, nós sabemos que uma igreja, ela não é tão somente um grupo que se agrega, que está ali para cultuar. A igreja, ela de forma a nível de um país, a nível de mundo, a nível de congregação, a nível de uma casa, família, e ela também pode ser uma única pessoa, ela também é igreja. Então nós sabemos, queridos, que imagine uma igreja que não mais transmite a luz. E quem é a luz? Cristo. Jesus tinha dito em sua palavra, ele tinha dito em sua palavra, na verdade, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada serve, a não ser pisado pelos homens. E se a luz for retirada, pior ainda, não tem sabor e agora está em trevas. Que eu e você tome cuidado, muito cuidado, para que não venhamos a cair, a ser cobrado pelo Senhor nesta condição que foi esta igreja. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. No versículo 6, ele diz assim, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nicolaítas, irmãos, era uma seita que naquela época ficava querendo mandar na igreja, desordenando a igreja, criando problemas, separando o clero dos leigos, e ali aquilo Deus aborrecia, né? E naqueles dias essa igreja é cobrada, na verdade é elogiada, ou seja, tu aborreces os nicolaítas e eu também aborreço. No versículo 7 ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós sabemos que o Espírito Santo, nesses últimos dias, está falando com a igreja, de forma tremenda, trazendo uma igreja para a razão. E eu entendo que muitos irmãos nesses últimos dias têm se envolvido num sentimento de frustração, ao ver a igreja fechada, a igreja sem poder trazer os cultos, mas nós sabemos que Deus está usando esse momento para falar comigo e com você, para falar com cada um, para que eu e você comece, na verdade, ter um sentimento de mudança,
para que quando a igreja vier reabrir, para fazermos os cultos, você começar a se envolver em sinceridade com a igreja, com a pregação da palavra, porque isso que está acontecendo também está revelando o fim, e o fim está próximo, e já 2020 anos atrás, em Apocalipse, nós vemos, são os últimos dias, ou são os finais dos tempos. Então precisamos, com muita pressa, nos voltar com o coração devotado para o Senhor. E principalmente para o trabalho da evangelização. Para que o Senhor, na verdade, salve essa última leva que está aí perecendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. E você é responsável por isso. Nós, daqui para frente, seremos os missionários, os pregadores da última hora. Louvado seja Deus. Se há algum problema na tua vida, se tu estás caído, lembra-te de onde caíste e te volta para o Senhor nosso Deus. Coloca a tua vida no altar, começa a refletir, começa a entender que há em tua vida um Deus, um Cristo que ainda te ama, que ainda tem, na verdade, amor por você, está te aguardando. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós sabemos, irmãos, que nesta epidemia que está acontecendo aí, nós sabemos que tem crentes em casas confusos com o que está acontecendo. Nós sabemos que tem crentes basicamente quase que se desviando. Porque muitas vezes dentro da igreja, servindo a Deus, ouvindo a palavra, ceando, trabalhando, às vezes se desvia. Imaginem fora da igreja. Mas chegou a hora de o Senhor escolher, de o Senhor fazer uma separação de quem é quem, de quem serve a Deus com infidelidade, independente das circunstâncias, ou quem está servindo a Deus tão somente por servir, por fazer número, mas que Deus tenha de misericórdia de mim e de você. Que Deus, que é o Senhor Jesus, nos segure nas suas mãos de forma poderosa para que nós possamos ir até o fim para a honra e a glória do nome de Jesus. O último versículo, irmão, diz assim: o Senhor nos faz uma promessa, e essa promessa nesse formato é feita exatamente, é uma promessa que ele diz assim: ao que vencer. E por que o Senhor diz assim, aquele que vencer? Por que o Senhor diz assim? O Senhor fala desta forma, aquele que vencer. Porque o reino dos céus é tomado à força. Você está numa guerra. Você está lutando todo dia contra você mesmo, contra você mesma. Você está lutando, na verdade, contra as consequências que a vida muitas vezes nos traz. E é necessário que você lute. Aí aqui, no último versículo, na parte A do versículo 7, na parte B, o Senhor diz assim: ao que vencer, ou seja, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E nas 7 cartas, em 5 cartas, o Senhor faz essa promessa: ao que vencer. O principal objetivo aqui é vencer. A promessa, ele é fiel para te dar. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, continuem, vá nessa tua força, busque a Deus, faça o teu culto em casa, juntamente com a tua família, reúne os teus parentes, louva ao Senhor, leia a palavra, engrandece o seu nome, vai, na verdade, colocando lenha nesse fogo espiritual que tu precisa manter aceso. Não te deixa ao relento, não fica parado, mas na tua própria casa, lá está uma igreja, e esta igreja é você, e você é responsável pela identidade que vem a ter a tua família, louvado seja Deus, lá na frente. Você é quem é responsável de dar a ela esta identidade. Que identidade é essa? De um verdadeiro cristão. Então, se você faz isso hoje, e você consegue manter a tua família ligada ao Senhor, ela, quando voltar à igreja, ela vai voltar com mais fervor, com mais dedicação, com mais carinho na obra. Amém? Que Deus continue vos abençoando.
Meus queridos irmãos, os irmãos que desejam ofertar, dizimar, cumprir assim aquilo que tem feito para o Senhor com muita alegria, aí no rodapé do teu vídeo está aí as contas bancárias que você pode fazer a tua doação, dizimar e ofertar para o nosso ministério, pois as contas continuam andando do mesmo jeito, elas não vão embora. Água, luz, energia, manutenção, tudo é dinheiro. Amém? Glória a Deus. Então os irmãos têm aí a oportunidade de ofertar. O nosso irmão Walson, ele vai assim, mais uma vez, louvar e engrandecer o nome de Jesus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua harpa de número 37. Cristo para mim. Hino maravilhoso. Assim é uma declaração de amor ao nosso Cristo. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Escolham os outros o mundo para si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo para mim, Cristo para mim. Sempre ao meu lado para me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder, em cada transe pronto a me valer. Cristo para mim, Cristo para mim. No dia amargo da perseguição, Cristo para mim, Cristo para mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo para mim, Cristo para mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Cristo para mim, Cristo para mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador, Cristo para mim, Cristo para mim. Graças a Deus, queridos, vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. E nesta oração nós vamos orar para que Deus continue abençoando, ajudando a sua igreja. E também orar pelo nosso pastor Roberto e nosso pastor da área. Glória a Deus. Pai querido, justo, santo, maravilhoso Deus, te louvamos, te engrandecemos pelo privilégio que temos, Pai, que tivemos. Estamos aqui na tua presença, Pai, trazendo assim a tua palavra. Te peço que continue abençoando o nosso pastor Roberto, como também, Senhor, nosso pastor Renato, Pai, o pastor da nossa área, o ministério da tua igreja.
esta equipe, Senhor, que faz esse trabalho com muita dedicação. Ajude, Senhor, continue trabalhando em suas vidas. Pai, como também aqueles que estão nos seus lares, que vão participar, que vão interagir, que vão ouvir esse trabalho, que vão ver esse trabalho, Pai, através do YouTube, Pai querido. Ajude, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Eu te peço, toca no coração de cada um dos Teus servos, Senhor. Auxilie, ajude, trabalhe nas vidas. Dê força, graça, entendimento e sabedoria para que todos possam continuar na Tua presença, Pai. E principalmente nesses dias maus que nós estamos vivendo, Pai. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Curve a sua cabeça na sua casa e receba com alegria a bênção dos apóstolos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz, amém.